Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal está promovendo um debate sobre a redução da maioridade penal. É um ciclo de 3 audiências públicas que conta com a participação de convidados para refletir junto com os senadores sobre esse conceito. Nós vamos conversar agora com o senador Carlos Cunha Lima, ele que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal e participou dessa primeira audiência pública. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós tivemos, como o senhor comentou comigo nesse primeiro momento, 2 convidados que, assim, sintonizados com o mesmo conceito, contra a redução da maioridade. E o senhor, o que acha? Também é contra? Acha que essa possibilidade é inconstitucional? Quanto à posição tanto do presidente da OAB como a da representante do Procurador-Geral da República, argumentos muito sólidos, exposições lúcidas. Agora, o tema central no que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça. Se pode ou não mudar a maioridade penal? Eu acho que pode. Eu, quando fui constituinte, tive a honra de participar da elaboração da nossa Constituição. Se eu quisesse ter feito, e meus pares, incluir como cláusula pétrea o limite de idade de maioridade penal, eu teria colocado no artigo 5º. Segundo, o que não pode ser mexido, o que é sim cláusula pétrea, é a valorização da dignidade humana, o respeito dos direitos humanos. A faixa de idade diz respeito a uma legislação penal e o legislador pode perfeitamente sair de 18, como é atualmente, para 16, para 14, para 12, em torno desse debate. Então, quanto a esse aspecto, se é ou não constitucional mudar o teto de 18 anos, ou o piso, melhor dizendo, para a maioridade penal, eu acredito que isso é passível de mudança. Agora, essa mudança não deve ser feita no calor da emoção, não pode ser feita em resposta a um sistema que precisa ser repensado como um todo. A segurança pública brasileira tem problemas graves. Cabe ao legislador fazer as mudanças, os aprimoramentos que a sociedade espera e sem que isso possa representar qualquer desrespeito à nossa Constituição. Nesse momento, a Casa estuda a atualização de 2 códigos, né, que é o penal e de execução penal. O senhor acha que é esse o caminho que vai resolver os graves problemas que o senhor cita na resposta? Não, veja só, se lei resolvesse o problema, a gente não teria homicídio, não teria latrocínio. A legislação não serve exclusivamente para evitar esse tipo de conduta. É falta de política pública? O que precisa é política pública de atenção ao jovem, ao adolescente, sistema prisional que não apenas punha, mas ressocializa, porque quando alguém é punido, é condenado, é para ser punido sim pelo erro que cometeu, mas para ter uma nova chance para ser ressocializado. O sistema do Brasil como um todo está falido, e está falido porque o governo federal simplesmente se omite dessas questões. É quem hoje mais arrecada, é quem tem o grande controle daquilo que o brasileiro paga como imposto, é a União, e a União simplesmente lava as suas mãos em relação a esse tema. Agora o senhor caiu num ponto que eu acho interessante, esse link para a gente fazer no programa, que é a questão do Pacto Federativo, que o que o senhor está falando está sendo discutido aqui também. E talvez para quem nos acompanha nas comissões, nas audiências públicas, não fique muito claro esse tipo de ligação, né? Mas na casa, o senhor acha que quando essa discussão acontece, esse tipo de consequência do Pacto Federativo é motivo de reflexão do parlamentar? Infelizmente não. Acho que a gente tem um domínio tão grande do Poder Executivo sobre o Parlamento hoje, que hoje os parlamentares ficam muito reféns, os que são da base, das liberações das emendas e terminam de ter uma visão crítica do que é o Brasil, dessa repactuação federativa que é preciso. Então, além da discussão, por exemplo, sobre reformas do Código Penal, na minha visão, nós temos que reexaminar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Em que pontos, o senhor acha? Nas sanções socioeducativas, que são muito curtas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem propostas muito claras nesse sentido e são muito pertinentes. O senador Aloysio Nunes, líder do meu partido no Senado, também apresentou uma proposta que merece uma análise mais cuidadosa. Então, tem que olhar o problema como um todo. Não é o limite de uma idade que vai resolver o problema. Se você tirar para 18, para 16 anos, eu tenho certeza de ficar só nisso, o problema não será resolvido. Então não há como você simplificar toda a complexidade do assunto apenas numa mudança de faixa etária que possa criminalizar uma atitude de um jovem, de um adolescente. O problema é muito mais amplo. Que sirva esse tema para que nós possamos olhar a questão como um todo.
Senador, o que o parlamentar pode fazer? Porque, como o senhor disse, essa questão da violência na sociedade é um resultado, é uma falência de política pública. No entanto, não cabe ao Congresso a execução dessas políticas, né? Tem instrumentos do Congresso para ajudar a nortear essas políticas de uma maneira saneadora dos nossos problemas? Olha, o que eu acho que cabe é exatamente o Congresso assumir o seu papel e fazer essa repactuação federativa. O modelo do Brasil está errado. Veja quantos problemas nós temos no atual governo. Problemas gravíssimos em segurança pública, problemas seríssimos em educação, em saúde e infraestrutura. Por quê? É um governo que é ineficaz, que controla a maior parte dos recursos públicos, não permite que estados e municípios tenham capacidade de resolver essas questões por falta de meios de investimento. Então, toda a capacidade de investimento fica nas mãos do governo central, do governo federal, que não tem a capacidade de fazer transformações efetivas nessas 4 áreas que as pessoas sentem no seu dia a dia. Segurança, educação, saúde e infraestrutura. Vamos ver a situação dos aeroportos, das nossas estradas, dos portos, das ferrovias. Então, o Brasil está perdendo uma oportunidade fantástica de dar um salto em direção ao futuro, de se transformar numa nação competitiva, moderna, porque, infelizmente, o governo central não se mostra capacitado para resolver essas questões. Na hora de remodelar esse pacto federativo, sem também a colaboração do Executivo nessa discussão, não fica muito difícil? Porque a gente vê assim, quando foi discutir, por exemplo, divisão de royalties, a hora que fala em deslocamento de recurso, os ânimos ficam muito acirrados. É verdade. Né? Quando foi falar em unificação do ICMS, a mesma coisa. Não conseguiram unificar na Comissão de Assuntos Econômicos. Teria que ter uma participação mais efetiva na condução dessa discussão, uma parceria com o Executivo para que essa discussão efetivamente acontecesse? Ou o senhor acha que essa casa, chegando no cheque-mate dessas questões todas de falência de política pública, consegue transcender as dificuldades e remodelar esse pacto? O problema é que as questões são tratadas separadamente, de forma estanque, isolada. Você tem que ver o conjunto. Não adianta fazer uma proposta, por exemplo, de unificação de ICMS, que é um atentado contra os interesses do Nordeste. O Nordeste não pode aceitar a unificação de ICMS, porque, do contrário, nós perderemos o único instrumento de desenvolvimento regional que nós dispomos. Aquilo que o governo chama de guerra fiscal, eu chamo de política de desenvolvimento regional, que gerou empregos, que trouxe uma desconcentração mínima das indústrias no Brasil. Então, o governo trata por espasmos, de forma estanque, de maneira isolada. Enquanto não olharmos o Brasil como um todo, no seu pacto federado, o Brasil hoje não é mais uma federação. O Brasil é um país unitário, onde o governo federal tem o controle das ações como um todo, fazendo de conta que é uma federação e tendo um custo de federação. Não teria problema nenhum de assumirmos, olha, nós somos um país unitário, nós temos grandes nações. Essa mania de copiar pelo lado inverso o modelo americano tem nos custado muito caro. Então a gente faz uma cópia mal feita, uma cópia ruim do modelo americano, sem que haja nenhuma tradição para isso, e faz algo que é absolutamente esdrúxulo. No mundo inteiro não tem um país que seja, na sua Constituição, republicano como é o nosso, mas na prática unitário como tem sido o Brasil. É este o problema do Brasil hoje. E vai demorar, talvez, não quero ser pessimista, muitos anos para que o Congresso consiga compreender esta realidade e fazer as mudanças necessárias. Por enquanto, a maioria da base do governo vai se contentando com a liberação de algumas emendas. Nossa, é impactante o final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença, senadora, aqui. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade. A você que nos acompanha, também agradeço a atenção e convido a participar desse debate sobre a redução da maioridade penal. É possível que você participe dando sugestões, encaminhando perguntas. Entre no nosso site www.senado.leg.br e veja na nossa página inicial um bannerzinho falando da redução da maioridade penal. Ali você acessa essa página e pode dar sua opinião. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Convido você a falar conosco pelo 0800 61 2211, ligação gratuita, ou mesmo pela nossa página www.senado.leg.br/TV.